roteiro. Um documento que se faz apenas quando você tem filmes e séries de ficção. Será mesmo? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada e dar uma investigada para verificar se a gente realmente só encontra roteiro em produtos e projetos de ficção ou se a gente também consegue identificar roteiros em realities. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, antes da gente começar, eu quero indicar um trabalho aqui, que é o trabalho da Ana Abreu. Ela é roteirista e professora de roteiro de não ficção. Ela ensina documentário, reality, enfim, tudo que abrange a não ficção. E ela tem um curso maravilhoso de roteiro para não ficção, que eu já fiz, inclusive, então tô falando pra vocês, isso daqui não é jabá, gente, não é propaganda, eu realmente fiz o curso da Ana, eu adorei, ela é uma pessoa maravilhosa, excelente professora, então eu vou deixar aqui o arroba dela, pedir pro Sam colocar aqui o arroba dela, pra vocês darem uma olhada lá no perfil dela, no curso dela e no conteúdo dela, que é de roteiro de não ficção. Minha especialidade não é roteiro de não ficção, é roteiro de ficção. Entretanto, uma dúvida que aparece muito pra mim é se reality tem roteiro, não tem roteiro, quanto de alguns realities ou documentários tem ali uma armação, digamos assim, ou uma indução para fazer as pessoas falarem alguma coisa, ao mesmo tempo quantas coisas realmente têm roteiro, né, são scripted, como a gente fala em inglês, ou não, são realmente espontâneas, mas o fato é que, e daí já vou avisar uma coisa pra vocês, gente. Sempre que a gente fala sobre cinema, sobre audiovisual, a gente tá falando de uma arte e de um tipo de produção que ele é muito controlado. Ou seja, para a gente conseguir captar uma imagem boa de se ver, para a gente conseguir captar um áudio bom de se ver, a gente precisa de um controle. Então a gente precisa de uma iluminação bacana, a gente precisa de posicionamento de câmera adequado, a gente precisa de microfone que esteja numa posição legal, que dê para escutar o áudio daquela pessoa. Então, eu já vou avisar para vocês que, assim, já existe uma certa artificialidade natural de qualquer tipo de produção audiovisual, seja reality, talk show, enfim, que a gente precisa levar em consideração. Então, sempre que a gente vai falar sobre roteiro de reality ou documentário, enfim, a gente precisa saber que antes daquele tapa na cara, antes daquela briga, antes daquela pessoa tirar satisfação e tudo mais, existe ali um momento de preparo em que, para lá, fulano, deixa eu te falar, ó, tá vendo esse microfone aqui? Então você tenta não bater nele, tá? Porque senão vai ficar zoado o seu áudio, daí não é legal, tá? Senão, né, é complicado pedir pra você repetir uma coisa porque você não é ator. Então, não bate não aí, tá? Não bate não. E sabe aquele cantinho ali? Não vem pra esse canto aqui da tela, porque você não vai aparecer, né? Então, usa só esse espaço aqui, tá bom? Então, assim, gente, isso não quer dizer que tem roteiro, mas isso quer dizer que já há uma certa instrução e limitações, né? E isso, de certa forma, acaba limando um pouco a espontaneidade das pessoas, né? Naturalmente, isso eu nem tô falando de ter roteiro não, tá? Eu estou falando simplesmente de audiovisual, de cinema, de ter uma câmera maceta ali na sua frente e gente segurando o microfone, ou você microfonado com um negócio esquisito ali na sua roupa, sabe? Então, assim, naturalmente já há um estranhamento que dá uma pequenina reduzida ali na espontaneidade das pessoas, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que você precisa se inscrever nesse canal. Senão, aí como é que fica? Aí complica, né, gente? Isso daqui eu vou falar pra vocês. É 100% espontâneo esse meu pedido. Gente, ó, sempre que vocês dão um like no vídeo, se inscrevem no canal, o YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante e que o canal aqui, o Narratologia, ele é relevante, ele passa a indicar pra mais pessoas. Então, se você puder dar um like no vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ajuda ao trabalho aqui do Narratologia a chegar a mais pessoas. Então, peço que você ajude aí com o Narratologia, tá? E não se esquece também de me seguir no Instagram, porque lá eu tô postando todo dia conteúdo de roteiro, de séries, principalmente ficção, né? Mas dá uma olhadinha lá, porque posto todo dia conteúdo sobre narrativa. Bom, gente, eu já vou anunciar logo aqui pra vocês o seguinte, eu adoro reality, gente, eu assisto. Ah, gente, eu também sou filha de Deus, né? Mas
É que assim, quando você é roteirista, é difícil, sabe? Porque tem uma hora que você não aguenta mais ver ficção, porque você já passou o dia inteiro escrevendo aquilo, pesquisando sobre aquilo, lendo sobre aquilo. Chega uma hora, assim, de noite, você quer ver alguma coisa que, sabe? Alguma coisa que espaireça, alguma coisa que te relaxe, né? E eu adoro assistir reality, gente, principalmente reality de competição. Eu acho muito legal. Adoro MasterChef, por exemplo. Adoro, não perco um episódio. E uma coisa que a gente precisa saber sempre que a gente fala sobre reality, sobre roteiro pra reality, é que independentemente de ser ficção ou não ficção, o espectador, ele gosta de conflito, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso não é uma novidade. Isto é algo que o Aristóteles, lá em 4 a.C., já manjou. A gente adora patos, né? O que é patos, né? Patos, numa tradução literal, é tanto paixão quanto doença. Mas é esse sentimento que fica à flor da pele, esse sentimento muitas vezes exagerado, que tá muito claro, uma cólera, né? Um amor passional, às vezes uma inveja, vingança, né? Esse tipo de sentimento, esse tipo de patos, ele faz com que a gente entenda, se conecte, né? E a gente fica preso àquilo ali, né? Não é à toa que drama, na origem grega, a palavra drama quer dizer conflito. Então, sempre que a gente tem uma obra audiovisual, né, isso também acontece em outros tipos de narrativa, mas principalmente na narrativa audiovisual, porque a gente está vendo ali uma ação presentificada, a gente está vendo literalmente ações, pessoas falando e a gente está assistindo aquilo, a gente preza muito por conflito, né? A gente preza muito por drama, a gente preza muito por tensão, a gente preza muito por drama, a gente quer ver ali um circo pegando fogo, né? Porque se fosse pra ver vida real, a gente sentava ali na calçada e ficava vendo as pessoas passar, né? Mas não é. A gente gosta de tiro, porrada e bomba, né? Então, mesmo quando a gente vai ver o reality, a gente tá esperando o quê? Confusão, né? Então, gente, saibam disso, tá? O ser humano, ele gosta muito de conflito quando ele vai consumir qualquer tipo de narrativa audiovisual, tá? Então, qualquer tipo de produto audiovisual, o ser humano vai estar na expectativa de ver patos, de ver tensão, de ver pessoas discordando, de ver uma pessoa tentando conseguir alguma coisa e não conseguindo, enfim. Isso faz parte da natureza humana. Ponto. A gente vai já chegar na grande questão de se o que as pessoas falam no reality, de o que as pessoas debatem, o que elas discutem, os temas, se isso tem roteiro ou não. Mas antes da gente falar sobre isso, é importante que a gente entenda que existe uma estrutura em qualquer tipo de reality e que mesmo não sendo algo de ficção, ou seja, que a gente vai ter um controle exato da narrativa e dos acontecimentos, quando a gente fala de reality, a gente tá falando num tipo de estrutura. Por exemplo, reality de competição. Vai ter a fase tal e a fase tal. As competições vão ser assim, assim, assado. Existe uma maneira de conduzir esta grande narrativa, mesmo que os seus eventos, que as suas ações, que as interações sejam espontâneas. Mesmo assim, existe um circo armado, digamos assim, para as pessoas poderem interagirem dentro desse circo, né? Então, é importante que a gente note que existe uma estrutura narrativa e que muitas vezes, mesmo em realities que acompanham a vida das pessoas, eu vou falar um que eu assisti recentemente, que é aquele Selling Sunset, que é de umas corretoras de imóveis, né, que vendem casas em Los Angeles, né? A gente percebe que há um recorte narrativo quase como se fosse um procedural. Procedural em narrativa de ficção é sempre que a gente tem um conflito que começa e termina no próprio episódio, né? Então a gente tem uma situação que se abre naquele episódio, que ela vai ser investigada naquele episódio. Mesmo que coisas que aconteceram mais pra frente ou mais pra trás dos eventos cronológicos da vida real, mesmo que isso fique pra episódios posteriores ou anteriores, mas naquele episódio eu vou buscar tratar disso, né? Então reparem como existe sim uma estrutura narrativa, né? Que é muito presente principalmente na montagem, né? E é muito comum que o roteirista ele fique presente em roteiros de não ficção em todas as etapas do processo. É diferente, na ficção a gente vai, escreve o roteiro e beijo, tchau, vou ver o negócio pronto já, né? Não. Em roteiro de não ficção, e até uma coisa que a Ana Abreu falou no curso dela, a gente
ter escrito o formato, a gente ter pensado naquelas situações e no que as pessoas podem falar, para que caminhos talvez a narrativa tome, a gente pensa isso e aí é que nosso trabalho começa como roteirista, né? Sendo que a gente também vai ter muito trabalho na montagem, é uma coisa que algumas pessoas chamam também de pós-roteiro, né? Que você vai fazer o roteiro daqueles episódios baseados em todo o material que foi captado durante o período das gravações. Então, em relação ao processo, em relação a como é que as pessoas trabalham, é bem por aí, tá? E existe sim esta maneira de pensar a narrativa. Vou dar um exemplo aqui que não é de uma série de reality, que na realidade é um docu-reality, né? Mas o caso da série Indústria da Cura, por exemplo, que é um docu-reality, né? Então a gente vai ter vários especialistas falando e a gente vai ver uma pessoa que de fato passou por aquela transformação e tem alguns episódios que de fato acompanham a transformação de uma pessoa baseado naquela experiência com aquele tratamento alternativo que ela vai passar. Então ali a gente percebe que há uma estrutura. Então, ó, a gente vai botar essa pessoa com esse pequeno conflito dessa pessoa, sei lá, ela quer emagrecer por meio do jejum intermitente. Vamos ver se esse jejum intermitente realmente funciona, né? Então tem um protagonista, o objetivo dele é emagrecer com jejum intermitente e a gente vai ver onde é que essa narrativa vai dar. A gente pode botar uma música ali, a gente pode, na montagem, fazer de um jeito que pareça que tem um conflito ali, que pareça que rolou uma confusão, mas, enfim, a gente sabe que o circo tá armado, percebe? A gente tem aquela estrutura montada, mas a resolução daquilo a gente não tem tanto controle assim. Tá? Inclusive, eu sei uma coisa que na época do Big Brother, muita gente criticava, né? Algumas pessoas eu vi aqui no Twitter ou no Instagram comentavam, né? Assim, na hora da montagem, quando a gente via ali aquele reprise que a emissora passava, a edição, junto com a música, junto com os cortes dos diálogos, nos dava a entender que aquilo ali tinha sido uma briga, ou que aquilo ali tinha sido uma grande discussão, um grande debate. E quando você parava pra ver a cena inteira, nem tinha sido tudo isso, né? Mas a edição fez parecer que foi uma coisa dramática e pesada, né? Mas não foi. Então isso é uma coisa já importante de ser ressaltada e de ser marcada, que nem sempre tudo que tá ali, que a gente assiste na edição, é realmente a maneira como aconteceu, tá? Isso é um ponto. E um último assunto que eu quero falar com vocês é assim na parte da interação entre os participantes, entre os personagens, né? Porque a gente chama eles de personagens, mesmo sendo pessoas reais, a gente chama os participantes de personagens. Será que aqueles diálogos realmente aconteceram? Será que aquilo ali tem roteiro? Será que algumas cenas não foram pensadas? Ou será que algumas cenas não foram armadas justamente para dar intriga? Bom, os pormenores e os detalhes é muito difícil da gente saber, porque esse é o tipo de coisa que dificilmente vaza. Mas eu vou até deixar o link de uma postagem aqui que eu encontrei na internet, que fala, é uma postagem em inglês, que fala sobre realities americanos, norte-americanos, mostra que pode ter bastante coisa que é pensada de fato. Vou dar um exemplo para vocês. Participantes da série The Real Housewives, que é um reality show que mostra a vida de donas de casa, super ricas e socialites, mostram que algumas cenas de fato tinham um roteiro e que algumas cenas, inclusive, pediam para os personagens repetirem, pedia para o elenco repetir aquelas cenas. Então, tipo, pera lá, vamos fazer de novo porque não ficou tão legal aqui a maneira como a gente captou, né? E isso é uma coisa que quando a gente pensa em reality, a gente pensa o quê? Como assim? Isso não faz o menor sentido, mas... Pois é, acontece. Participantes e membros da equipe de alguns realities como RuPaul's Drag Race e MasterChef, né, que são realities competitivos, já relataram que, às vezes, os jurados, quando eles vão fazer algum comentário, a gente percebe que o comentário não era exatamente o que aquele jurado ia falar, só que eles estão aqui com uma escutinha, né, que tá falando, joga uma pimentinha mais, dá uma crítica mais atravessada, sabe? Dá uma voadeira, sabe, assim, na pessoa, dá uma machucada nela, humilha, dá uma humilhada, né? Então, isso é algo que eles são estimulados a fazer muitas vezes os jurados, né? Então, vamos lembrar, a gente quer patos, a gente quer conflito, a gente quer emoções à flor da pele. Então, quanto mais gente chorando tiver, quanto mais gente brigando, escandalizando, melhor. Entende? Melhor vai dar mais ibope, vai subir, os patrocinadores vão adorar, né? Então, gente, tem que se lembrar disso. Tem algumas coisas que são distorcidas na hora da montagem também, né? Sabe aquela situação que eu falei pra vocês do pós-roteiro? Pois é, às vezes ali na montagem se cria um clima de tensão e de confusão que não existia de fato, né? Um exemplo é dessa série que eu tava falando pra vocês mais cedo, aquela Selling Sunset, né? Das corretoras, e houve uma fofoca
que uma das participantes tinha falado para outra e aquilo ali gerou um burburinho, gerou um conflito, gerou um atrito e mais tarde descobriu-se que aquilo ali na realidade foi plantado. A produção tinha escutado aquilo e falou com elas e combinou se aquilo ali podia ser uma questão para elas debaterem, podia ser uma questão para elas trazerem nas discussões para poder gerar intriga, gerar conflito, né? Então a gente vê novamente que nem tudo é tão espontâneo assim. Às vezes, isso eu já vi outras pessoas relatarem também, os participantes são induzidos a determinada situação. Por exemplo, você coloca um cara super machista perto de uma mulher super feminista militante, você sabe que vai dar treta, né? Então assim, puxa, vamos fazer um sorteio e vamos colocar justamente eles dois ali pra fazer dupla, né? Pô, você sabe que vai dar treta, você sabe que vai dar match, né? Às vezes não, e às vezes tipo assim, os caras se entendem ali, tipo, olha, vamos concordar que a gente discorda? Então vamos trabalhar aqui pra passar de fase. Sabe, às vezes isso acontece também, né? Mas em geral é isso, tá, gente? Então existem algumas coisas que são plantadas, existem situações que são induzidas, mas a gente não pode deixar de falar que também tem muita coisa que é espontânea. Lembrando sempre que quando a gente fala de televisão, reality, filme, série, a gente tá falando de um ambiente que é controlado, então a gente sabe que algumas coisas são limitadas, não são permitidas, né? E nem sempre a gente vai ter aquele 100% de espontaneidade. Não se esquece de me seguir no Instagram, de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal também. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!